sejam bem-vindos a mais uma conversa evolutiva, a mais um momento em que a gente senta energeticamente para conversar sobre as coisas da vida. E esse nosso espaço no YouTube é um espaço no qual a gente se encontra. Não só eu me encontro com vocês, mas vocês se encontrarem com vocês mesmos e eu também comigo. É um espaço espiritual para a gente se olhar, se perceber e mudar, né? Se você gostar desse vídeo, desse nosso papo, dessa nossa prosa, já peço que dê a curtida, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, não se esqueça de ativar as notificações conforme orientado abaixo, nosso site, nossas redes sociais, você encontra tudo aqui abaixo do vídeo. E eu sumi um pouco das lives, né? Porque nós estamos terminando o trabalho da mesa radiônica de Palas Athena. E nesta semana agora a gente volta com os botecos lá no Instagram. Aí você participa, se você não me segue lá no Instagram, me siga, por favor, para que você possa interagir comigo, trazer a sua questão. Daí a gente junta e faz aquele boteco, que é aquela reunião maravilhosa para conversar sobre assuntos diversos dentro de metafísica, espiritualidade e autoconhecimento, tá bom? Te espero lá no Instagram. E esse papo aqui de hoje é para responder mais duas perguntas que ficaram da outra live, cujos temas eu sinto serem de importância geral, por isso que eu trouxe aqui. E eu quero começar com uma pergunta sobre a rejeição, que foi o tema da nossa live. E a pergunta é a seguinte: depois dessa aderência negativa, no caso da crença, da rejeição, que é aquela informação que fica lá no inconsciente do eu, não, que a gente conversou na aula, se você não sabe o que é isso, por favor assista a nossa live sobre rejeição. Nossa aula deve ter 2 semanas que eu lancei aqui, mas com certeza você vai encontrar em algum canto desse vídeo a minha sugestão para você clicar e ser redirecionado à aula, tá certo? Depois dessa aderência negativa acoplada ao inconsciente do indivíduo, se ela for identificada e trabalhada, deixa de produzir a influência, ou seja, da rejeição, ou é algo que, mesmo depois de trabalhado, nós ainda teremos que lidar, que conviver, que enfrentar ao longo da vida? Uma pergunta excelente. E é o seguinte: é possível curar-se completamente da rejeição, no sentido de eu nunca mais sentir sintoma nenhum, ou nunca mais ter um conflito envolvendo a rejeição, ou passar a ser uma pessoa de autoestima super elevada, e isso não trazer mais problema para mim ao longo da vida? Possível é possível. Assim como Jesus andou sobre as águas e mostrou que era possível. Agora a questão é: possível para mim? Porque não adianta uma coisa ser possível para um espírito como Jesus. Não, tem que ser possível para mim, né? Isso que eu estou passando aqui, os vídeos, é tudo que é possível para nós. Que tem como a gente fazer dar certo na nossa vida. Então, se eu chegar aqui e falar para você o seguinte: olha, é possível que você se liberte da rejeição definitivamente, pode ser um pouco pretensioso. Primeiro, que nível de consciência você tem? Será que no nível que você está agora, você tem condições realmente de anular completamente a rejeição no seu inconsciente, na sua vida? Outra coisa, além do nível de consciência, qual é o seu nível de ferramentas, quais as habilidades que você tem no autoconhecimento para lidar com você nessa questão? As habilidades que você tem, as ferramentas que você possui são suficientes para você se trabalhar completamente nesse sentido? Então não adianta eu chegar aqui, é possível sim, mas é possível para você? Então, gente, para não pesar, porque eu não quero colocar esse fardo em cima de ninguém, porque eu passei pela rejeição também, minha mãe me rejeitou de forma inconsciente, isso é algo que a gente já resolveu. Então eu sei o quanto é difícil lidar com a rejeição no decorrer da vida. Por isso, tendo essa empatia pelo seu sofrimento, eu não vou colocar nas suas costas o peso e a responsabilidade da missão de acabar com a rejeição completamente. Pode ser algo muito complicado para você fazer agora,
Por isso eu digo o seguinte: a cura da rejeição para todas as pessoas que querem se trabalhar e se resolver, é o constante tratamento. Não fica mais confortável se você pensar assim, não. Constante tratamento, ou seja, é algo que eu posso fazer no meu tempo, é algo que eu posso fazer dentro das minhas condições. Eu não preciso resolver amanhã, não preciso resolver semana que vem, como tem muito esse pessoal de lei da atração. Ah, fique milionário em 1 ano. Ok, é possível ficar milionário até em 1 mês. Agora, é possível para mim, gente? Eu tenho condições de fazer isso acontecer? No nível que eu estou agora, posso ficar milionário daqui a 1 ano? É algo que eu consigo lidar? É um prazo interessante para mim, porque de repente eu já esteja num patamar de prosperidade que ficar milionário não é algo tão longe. Agora pode não ser para o outro fulano lá. Então esse negócio de prazo, cuidado, gente. Que vocês podem se colocar numa pressão pelo resultado, que a única coisa que faz é gerar resistência. Porque a pressão vai gerar ansiedade. Eu preciso manifestar, eu tenho que. Aí já acabou tudo, né? Você já sabe que não funciona assim. A gente não funciona assim, a vida não funciona assim. Precisamos entender como as coisas funcionam e principalmente como que eu funciono. Porque às vezes o fulano consegue, mas eu não. E tá tudo certo, eu não preciso conseguir o mesmo que o fulano consegue. Às vezes alguma coisa que o fulano não consegue, eu consigo. Como você vai malhar numa academia, o fulano levanta 100 quilos, mas eu preciso levantar 100 quilos? Não. Eu posso começar com 10. Por que que eu preciso fazer a mesma coisa que o outro faz? Essa comparação nos coloca numa situação muito perigosa, energeticamente falando. Porque eu começo a me pressionar para ter um resultado. Essa comparação, ela tem sempre uma desvalia. E também tem sempre um conceito de ideal, de bonito, de adequado. Porque se eu estou tentando ser como fulano, é porque eu já defini o fulano como um bacana. E eu preciso ser como ele para também ganhar o título de bacana. Não, eu posso ser bacana nas minhas capacidades, nas minhas condições. E para trabalhar a rejeição, é muito importante que você aceite as suas condições. Aliás, para trabalhar tudo na vida. Então esse negócio de prazo, cuidado, hein? Isso é uma armadilha, eu vejo pessoas fazendo isso e o que eu mais vejo são pessoas se estrepando. Porque o universo não funciona dessa forma. Essa coisa do quero a todo custo, do meu tempo, do meu jeito. É uma palavrinha de 3 letras, ego. E quanto mais ego, mais sofrimento, porque é mais pressão. Quanto mais pressão no universo, mais difícil fica. O universo não funciona com pressão. Não adianta você tentar subir lá no céu como se existisse, e lá no trono como se existisse, e sacudir Deus e dizer que você quer, porque você quer, porque você quer em 1 ano ficar rico. Não é assim, gente. Você tem condições para ser rico. Primeiro você tem que criar as condições. Criando as condições, você não precisa nem ficar pedindo. Acontece, a natureza investe. A natureza investe em quem tem condições. Não está investindo em você, que você não está dando as condições. As condições dentro e condições fora. E dentro da rejeição, não é diferente. O constante tratamento. Por que eu falo constante tratamento? Porque independente de você ter sofrido ou não a rejeição dos seus pais ou de alguém muito importante para você, todo mundo vai ser rejeitado na vida por alguém. Não tem jeito. Ninguém é obrigado a gostar de você. Ninguém necessariamente precisa te amar como você acha que merece. Algumas pessoas vão te amar muito mais do que você imagina. Outras pessoas não vão. Umas pessoas vão te achar bonito, outras pessoas não vão. Algumas pessoas podem te achar uma pessoa incrível, outras pessoas podem te achar um chato, um charlatão, como acontece comigo. Tem gente que me acha um speed de luz, uma coisa linda. Tem gente que me acha um boboloide, um doido, espirocado, sei lá o que deve pensar. Tem gente que pensa que eu estou aqui roubando as pessoas. Então, assim, não adianta a gente ficar com essa fantasia de agradar todo mundo. Que aí eu vou ter que ser bem clichê naquele velho ditado, né? Se nem Jesus agradou a todos, quanto mais eu. Nós não estamos aqui para agradar a todos. Essa missão é uma missão fadada ao fracasso. Não existe isso. Ninguém agrada a todo mundo. Ok? Por isso é constante tratamento, porque mesmo não sendo rejeitado lá, você vai passar por rejeições. A diferença é que, quando a pessoa sofre dessa marcação no inconsciente, do eu não, ela sofre mais.
ela tem uma reação mais negativa quando a rejeição aparece. E não é só uma reação negativa, ela já leva para a vida uma informação de desvalia. Porque como ela foi rejeitada por alguém muito importante, vai lá para o inconsciente, eu não. E esse eu não vai para a energia. Você já sai da sua casa com eu não vibrando, como se fosse assim um letreiro de motel. Eu não, eu não, eu não. E vai pegando as energias, vai entrando em contato e você vai atraindo mais rejeição. E às vezes no meio do caminho, porque ninguém é de todo rejeitado na energia, mesmo que tenha sofrido, você tem coisas potenciais, você tem coisas que você amadureceu, tem coisas que você lapidou. E essas coisas boas em você, elas conseguem cativar o carinho e a amizade, o amor de outras pessoas. Só que como a pessoa está muito no eu não, ela não, né, não dá muita importância. Não, a importância dela é para quem rejeitou. É o medo de ser rejeitado de novo. A gente acaba prestando atenção mais nas coisas ruins justamente para se defender delas. Só que no universo o que acontece? O que você foca acontece mais. O que você presta atenção se repete. Por mais que o seu cérebro tenda a focar naquilo que te agride para tentar te defender daquilo, você precisa se educar a não dar tanta importância, ou dar só a importância que cabe naquela situação, e não generalizar, e não achar que você é um fracassado, um coitado, só porque um ou dois te rejeitaram. Porque não é todo mundo que rejeita a gente, não é. E outra coisa, de tanto você acreditar no eu não, você passa a ser a primeira pessoa que te rejeita todos os dias. Agora, o constante tratamento, eu acho a forma mais saudável de lidar com isso. Porque, por exemplo, uma pessoa para se libertar da obesidade, tá, ela fez uma dieta, ela fez uma série de coisas, de exercícios, e emagreceu. Então quer dizer que ela já está curada, já está resolvido? Não, gente. Se ela não mantiver outros hábitos saudáveis, se ela não mantiver esse estilo de vida que a libertou da obesidade, ela vai voltar a engordar. Então para com essa história de curei a rejeição, acabou. Tem uma marcação lá no seu inconsciente. É como uma pessoa que tem uma tendência genética, no caso que eu citei aqui da obesidade. Eu, se for olhar, por exemplo, pela minha família, a maioria das pessoas da minha família está acima do peso. Agora, por que o Vinícius é magro? Por que o Vinícius está em forma? É porque o Vinícius tem cera na testa? Não. Porque o Vinícius tem hábitos de vida que cooperam com esses resultados. Eu malho todos os dias, eu ando de bike, eu equilibro a minha alimentação. Claro que eu trato as minhas emoções, a forma como eu reajo às coisas, porque tudo está envolvendo, né, no final das contas, de uma coisa só. E quando você vai olhar a pessoa que tem aquela tendência genética e está só engordando, tem hábitos de vida ali, não é só uma coisa genética. Então, por desculpa, né? Ai, minha genética é assim. Não, não é não. Ela pode, porque tem a epigenética também, que é interessante a gente estudar. A genética pode apontar uma tendência. Tendência. Mas essa tendência só vai se manifestar se você der. Aí a gente voltou para a coisa do início. Se você der condições. Porque por trás de um resultado sempre tem escolhas, sempre tem hábitos, sempre tem um estilo de vida. Por isso, uma pessoa que sofreu uma rejeição muito forte e que precisa lidar e conviver com isso, ela tem que manter, tem que usar o tem que, não tem jeito. Se ela quiser ser saudável, ela precisa manter hábitos de vida que sempre reforcem o auto-amor, que sempre reforcem a necessidade dela cuidar de si mesma. Porque a coisa começa da rejeição a se resolver quando você decide se amar e focar nas pessoas que te amam. Porque enquanto você ficar naquela coisa do que te rejeitou, porque não te quis, porque não te aceitou, porque não olhou para você, vai resolver assim? Porque esse é um olhar de vítima, certo? Tá aí você. Vai fazer o que por você? Minha mãe me rejeitou. Tá certo. Triste, né? Triste. Vai fazer o que? Rejeitou. Eu vou ficar nisso a vida inteira? Tudo bem, se eu sou criança, não tenho condições de lidar, ok. Se eu sou um adulto inconsciente, ok. Mas tá aqui, né? O material para te mostrar que tem uma coisa em você e que você precisa resolver com você. Aceitou? Fui rejeitado, doeu, foi difícil, agora eu tenho que lidar com essa sensibilidade, com essa fragilidade. Só que a tarefa é minha. Fulano me desprezou, mas
gente, e eu? Eu tô aqui para me acolher. Tá na hora de eu pegar essa responsabilidade e começar a cuidar de mim. E outra coisa, 2 me rejeitaram, mas 10 me amam e me aceitam. Vamos focar nesse pessoal? Ah, meu pai me rejeitou, mas eu me amo. E quando você realmente se ama, se acolhe, entende que você vale a pena, aí é que começa o tratamento, tá? É todo dia. Uma pessoa tem um corpo bonito porque tem todo dia, tem uma rotina. A pessoa é inteligente porque tem uma rotina. Ela é próspera porque tem uma rotina. Ela tem um determinado resultado, ainda que negativo na vida dela, é porque tem uma rotina, trabalhando em cima daquilo. Anos, tá? Trabalhando em cima daquilo, aquilo virou um resultado. Tudo tem uma rotina, a graça e a desgraça. E você precisa colocar dentro de você a necessidade de ter uma rotina para construir um padrão positivo. Porque ninguém muda a crença assim, estalou o dedo, mudou, não vou mais ser rejeitada. A partir de hoje, não é assim que funciona. Onde tem um não amor, precisa ser instaurado o amor todos os dias, até que aquilo fique automatizado. E mesmo depois que automatiza, você tem um trabalho de manter uma constância. Porque nesse caminho, mesmo você se amando loucamente, vai ter alguém que vai te rejeitar. E por quê? Porque ninguém é obrigado a te amar. Ninguém é obrigado a gostar de você. E não é porque uns não gostam de você é uma porcaria. E também não é porque uns gostam de você que você é a maravilha do universo. Seja só você, na sua modéstia verdadeira, na sua verdade. Sou uma pessoa bacana, ótima. E tem gente que vai achar, e tem gente que não vai achar. E tá tudo certo. É muita arrogância também, né? Eu achar que todo mundo tem que gostar de mim. Por que todo mundo tem que me achar lindo? Eu sei por quê. Porque se alguém me achar feio, eu não banco. Por que eu não banco? Porque se alguém me achou feio, seja em que contexto for, um contexto de aparência ou dentro do que eu faço, não importa. E aquilo doeu, é porque está ressoando com algum conceito que eu tenho a meu respeito lá dentro. Porque se eu não sou aquilo, não ressoa, não bate, não faz sentido e eu não me importo. Se eu me importo, é porque faz sentido para mim. E quando eu estou no rejeitado, eu tenho uma necessidade de reconhecimento, de aprovação. Porque eu não seguro a onda da rejeição. Não seguro a crítica negativa. Não seguro a onda de uma pessoa falar mal de mim. Porque o meu medo é que alguém esboce, traga à tona alguma ideia que, no fundo, eu tenho a meu respeito. Porque se eu não tenho aquela ideia a meu respeito, não vai fazer sentido. E eu vou entender aquilo como um ponto de vista da pessoa. E bola para frente, e vida que segue. Entendeu? Por isso que o tratamento constante, na minha opinião, é a melhor cura da rejeição. Não vou colocar em cima de vocês a responsabilidade por anular definitivamente esse padrão inconsciente, porque muitas coisas, gente, a gente vai levar para a vida inteira. Como o apóstolo Paulo falou, ele chamou de espinho na carne, aquela coisinha que fica ali, sabe? Que é uma tendência que a gente carrega pela criação ou trouxe de outras vidas. E a gente está aqui no exercício da existência na matéria para trabalhar essas coisas. Eu vou levar do melhor jeito possível. Então, se eu tenho essa fragilidade, eu preciso cada vez mais injetar amor para lidar com isso da melhor forma possível. Assim, alguém que tem uma tendência genética à obesidade, assim é alguém que tem uma predisposição ao alcoolismo, à depressão. É preciso uma vigília constante, um trabalho com muita motivação em cima para você conseguir conviver com aquela situação e ser uma pessoa feliz, e ser uma pessoa bem resolvida, e ser uma pessoa que tem uma autoestima ótima. Não vai depender de ter ou não ter essa marcação. Vai depender de como você escolhe viver e quem você escolhe ser para você mesmo. Eu trouxe esse tema porque ele está lá no nosso 21 dias de transformação de 2022. Nós temos 7 aulas sobre o assunto rejeição, tá? Eu explico no gráfico pessoal de onde pode ter vindo essa rejeição, como que o nosso cérebro reage a tudo isso, como que a rejeição se expressa nos nossos comportamentos. Eu trago exercício para você fazer com você
e trabalhar essa informação, um material muito lindo e muito mais profundo do que eu trouxe aqui, nos 21 dias de transformação 2022, tá? E aproveitando também esses 21 dias, porque você adquire esse pacote do treinamento e você não leva só o módulo rejeição, você leva o módulo autoestima, olha que maravilhoso. Porque para lidar com a rejeição, você precisa ter uma autoestima elevada. 8 aulas para te ensinar a ter uma autoestima 10. E ainda, de presente, porque está dentro do 21 dias, você ainda leva um módulo todinho sobre vampirismo. Gente, esses 21 dias do ano passado, assim como esse, né, desse ano, estão assim maravilhosos. São 21 dias mesmo de autoconhecimento. Se você quer se aprofundar nesse assunto da rejeição e levar tudo isso de quebra, 21 dias de transformação 2022 para você lá na nossa loja virtual. Agora, a segunda pergunta também surgiu na nossa live sobre a MT. É a seguinte: já estou na terceira MT e nessa última minha vida ficou de cabeça para baixo. O processo está difícil. Aconselhe alguma coisa nessa fase? Gente, eu falo para todas as pessoas da MT. Primeiro, assim, é o protocolo, né? Ler o livro que eu escrevi gratuitamente. Para quem quiser, não é só quem está fazendo MT, qualquer pessoa pode ler esse livro e pode também ter o livro em audiobook aqui no canal. Além do livro, nós temos vários vídeos sobre a MT, justamente para você entender como que a ferramenta funciona e saber lidar com você da melhor forma possível. Porque o que acontece? A MT é uma frequência de luz. Nessa frequência de luz vem o CISC, que são os arquétipos, os códigos energéticos para trabalhar no seu campo setores da sua vida que você quer mudar. Por exemplo, Vinícius, quer ser próspero, tá? Se você quer ser próspero e não é, significa que o seu campo não está polarizado numa frequência de prosperidade, certo? Então não adianta dar dinheiro. Tem que mudar o código do seu campo, tem que mudar a polarização para que você comece a prosperar. Daí a MT será transferida para você com o código energético da prosperidade, porque a intenção não é corrigir. E tem que corrigir onde? Na realidade não, é em você. A realidade é produto de você. É uma extensão de você, do seu ser. E o ambiente que nós vivemos também faz parte de quem somos no campo, na energia, na coisa. Não é só o seu ser físico que é você. O seu corpo físico é só o seu corpo físico. Você tem outros corpos. A realidade também está recebendo influência de você. Para mudar uma realidade, precisa alterar a causa. Quem é a causa da realidade que você vive? Você. Então precisa mexer em você, certo? A MT é como aquela pessoa que você contrata para arrumar o seu guarda-roupas. Ah, tá uma bagunça, Vinícius, não estou conseguindo dar jeito, tá muita coisa e eu quero que alguém arrume isso. Ok. A pessoa vai chegar na sua casa e como é que ela vai arrumar o guarda-roupa se tá tudo cheio de coisa, ocupando espaço, atrapalhando de mexer? Não tem jeito. Qual é a primeira coisa que essa pessoa vai ter que fazer? Vai ter que tirar tudo. Esvaziar o guarda-roupa, jogar tudo assim. Espalhar, criar o caos. Para daí arrumar. Separar o que vai guardar, o que não vai guardar, o lixo, né? Se não tirar o que está lá dentro, você não vê o lixo que está. Porque às vezes atrás daquela caixinha tem um lixo que você não viu, então a pessoa vai lá e remove tudo e começa a separar o lixo do não lixo para depois organizar e aquele guarda-roupa poder prosperar e funcionar de uma forma interessante. A vida da gente é a mesma coisa. Quando a MT entra no nosso campo, ela precisa ajeitar a bagunça. Porque se você não está prosperando, estou dando um exemplo, tá? Se você não está prosperando é porque tem crenças ali. Tem muita coisa que está impedindo a sua prosperidade. Uma das primeiras frases que os Elohim disseram para mim quando eu os conheci aqui nessa vida: o homem está limitado em suas próprias ideias. O que são ideias? Crenças, conceitos, definições. Isso tudo está criando uma energia em volta de mim. E está fazendo a minha vida andar daquela forma como está andando. Quando a MT entra no nosso campo, a primeira coisa que ela precisa fazer: limpar o que impede você de prosperar.
que é a parte da desprogramação. Se você está com um problema naquela área ali, não é porque você é um azarada, não é porque Deus não gosta de você, não é porque Deus te castigou e você tem que viver nesse karma de pobre, não tem nada disso. É porque o seu campo está criando pobreza, por algum motivo. E a MT começa a evidenciar os motivos pelos quais você está criando pobreza. E tudo o que a MT enfatiza é o que precisa ser alterado. Essa iniciada trouxe na questão que a vida dela tá de cabeça para baixo, ou seja, tá uma bagunça, porque a MT bagunçou para quê? Para arrumar, certo? E como é que eu sei que uma parte do corpo precisa ser cuidada? Pela dor. A dor é um alerta. Meu braço está doendo, significa que, opa, tem algo errado. Estou lá fazendo exercício físico, doeu, estou fazendo alguma coisa errada. A dor é um alerta. Então a bagunça da vida, a problemada da vida também são alertas. A vida está tentando me mostrar, através daquela situação, que alguma coisa precisa ser mudada, mas a gente precisa sair do trauma e do drama para olhar para a coisa. Porque aquela pessoa que você contratou para arrumar o seu guarda-roupa, ela vai julgar aquela bagunça. E a primeira coisa que você sente é desconforto. É incômodo olhar para tudo aquilo, né? É incômodo você ver o quanto de coisa tem lá precisando ser mexida. Se você chega no hospital com uma ferida, como é que o médico vai resolver aquilo? Antes de colocar o curativo, de passar o remedinho, ele precisa limpar. E essa parte dói. Porque tem que mexer. Tem que mexer onde dói. Porque vai mexer onde não dói? Não, onde não dói não está ferido. Onde não dói não precisa ser resolvido. O que precisa ser resolvido é onde está doendo. E é o que a MT vai fazer. Jogou luz no quarto escuro. Vocês lembram da palestra da Atena? Aí eu começo a ver a bagunça. A pessoa colocou todas as caixas do guarda-roupa ali no quarto, eu estou vendo a bagunça e dói. Incomoda. Há 2, 3 semanas, mais ou menos, eu atualizei a minha MT. Já tinha bastante tempo que eu não atualizava, porque eu trabalho tanto com a MT que às vezes a minha fica para trás. E eu passei por processos de cura, eu ainda quero falar sobre isso. Gente, mas tanta coisa foi mexida, coisa que eu nem lembrava mais. Mas é o que? O programa dos Elohim instalado no seu inconsciente começa a mostrar para você, como um computador que passa por uma limpeza. Ó, tem isso aqui. O que é que nós vamos fazer com isso? Porque não pode fazer nada sem o seu arbítrio. A mesma coisa que você contratou, a pessoa que você contratou para arrumar seu guarda-roupa, ela não pode jogar fora sem falar com você. Olha, fulano, tem esse lixo aqui, o que é que nós vamos fazer com isso? E quanto mais orgulho, mais dói. Mais dói. Quanto mais orgulho, mais dói. Por isso que é preciso o quê? Aceitação e humildade. Trabalhar a resistência em aceitar, tá sim. Aceitar que tá assim. Não, meu guarda-roupa tá uma bagunça, né? Não, realmente, eu preciso mexer nisso aqui. Humildade. Aceitou? Então agora nós vamos resolver o que vai fazer com isso. E a MT começa a sinalizar, olha, isso aqui tá precisando mudar. E a gente precisa acompanhar os sinais. Se uma determinada área da vida começou a virar uma bagunça, é porque a MT está tentando mostrar, porque ela é um acelerador de frequência, que ali tem algo errado. É esse o processo. Quando você limpa a piscina, por exemplo, não sei se alguém que está me ouvindo já limpou, eu já. Você joga um negócio que chama algicida e um outro produto que chama floculante. Quando a piscina está verde, mas a piscina é azul, ela está verde lodo. O que aquele produto faz? Junta toda a sujeira, a algicida e o floculante, e faz a sujeira subir. Separa a sujeira. E aquilo começa a subir e você fica assim, meu Deus, olha a sujeira que está na piscina. A MT faz a mesma coisa. Joga energia em você. Então começa a juntar aqueles bolo de lixo, de sujeira e sobe. Aí você tem que ver, encarar aquilo ali. Olha, minha vida está assim, meu Deus, eu preciso dar um jeito. Porque se não limpar, não tem piscina azulzinha, bonitinha. Do mesmo jeito é com a nossa vida, se não limpar, não tem energia boa. Então nesse momento que está tudo assim bagunçado, eu faço comigo, você precisa aceitar que a bagunça é parte do processo, porque a gente está vivo há quantos milênios e quantos milhões de anos, né? E quanta coisa a gente vai arrastando de vida para vida. E aí você vai fazer MT, que é um trabalho extraterrestre, ou seja, um trabalho de uma dimensão superior,
Porque extraterrestre, o povo tem medo desse nome, né? Não sei por quê. Sendo que Jesus é um ET, né? Ok. E a luz entra justamente para resolver o problema do qual você está se queixando, que eu não consigo prosperar, eu não consigo namorar, eu não consigo não sei o quê, que tem alguma questão que você quer mudar, todo mundo tem, faz parte da vida. E a frequência de luz entra para te ajudar a mudar. Mas se não está mudando, significa que tem coisa atrapalhando, então tem que mudar o que está atrapalhando primeiro. Se não tivesse nada atrapalhando, estava tudo fluindo lindamente, mas se não está é porque tem coisa atrapalhando. Eu sempre olho para aquilo que me gera desconforto, incômodo, desgosto. Eu falo que eu não tenho problema nenhum em tomar o chazinho de boldo, em sentar com o meu boldo, em aceitar esse boldo e entender que ele está ali por algum motivo e resolver a minha coisa com ele. Se a vida está uma bagunça, sinal que a limpeza está sendo forte. Ótimo, então a MT está funcionando comigo. Nesse processo da bagunça, aceitar que esse passo é necessário é importante e depois ter humildade de encarar aquilo que precisa ser mudado, porque aquilo que é enfatizado é justamente o que precisa ser mudado. Os conflitos vêm, a dor, às vezes em algum setor, fica forte. Para quê? Para você perceber. É tudo para você perceber e mudar. Vinícius, está uma bagunça isso aqui, então eu preciso olhar para isso. Às vezes é uma coisa que eu arrastei por muito tempo, né? Fui julgando para debaixo do tapete, mas uma hora eu vou levantar o tapete, uma hora eu vou ver o que está ali. Eu preciso arrumar. A MT está aqui para me ajudar. Então vamos lá, conversa com a MT, porque a MT é uma inteligência divina. Me ajude a ver o que é que precisa mudar. Acho que ela já está ajudando, né? Porque tá um caos, tá uma bagunça, já está mostrando, através do desconforto, o que é que precisa. Já está mostrando. Agora você vai falar para a MT, Elohim, me ajudem. Me ajudem. Como é que eu posso mudar isso? Como é que eu posso ressignificar isso? Porque tudo vai depender do seu nível de aceitação e de autoconhecimento, tá? Se você tem bastante autoconhecimento, você consegue lidar com aquele setor. Se você não consegue, aí é recomendado fazer a terapia. Porque o terapeuta vai junto com você te ajudando, porque nem todo mundo vai ter a sensibilidade de perceber só pela energia dos Elohim. A maioria tem. Mas às vezes pode ser que eu esteja com uma dificuldade aqui nesse setor. Então o terapeuta ele vai te guiar nesse sentido. Aceitou? Solta, ressignifica e solta. Porque se está mal é porque tem crenças. Deixa eu olhar para elas. A MT mostra. Se você quiser ver a MT, mostra, porque eu sento no banco que tem aqui no pátio, aqui na frente de casa, e é ali perto do lago que a MT traz tudo. Olha, tem isso, tem isso, tem isso. E o que eu vou fazer? Eu vou discordar? Porque se eu entrar em conflito com essa energia que está tentando arrumar as coisas, que é o orgulho, né? Que a gente quer mudança, mas resiste ao processo de mudar, isso é do ser humano. Quanto mais orgulho, mais resistência. E quanto mais resistência, mais difícil a coisa fica. Por isso é preciso humildade nesse processo. Porque a MT vai mostrar as minhas dificuldades, as minhas carências, os meus medos, as minhas resistências, as minhas crenças erradas, meus comportamentos errados, errado no sentido de que está criando aquilo que eu não quero. Aí eu preciso perceber e mudar o comportamento. Isso aqui está assim porque você pensou assim. Então vamos pensar assim. Aqui, ó, mudou outro jeito, a MT mostra. Começa a acreditar no contrário. Não precisa nem mostrar, né? Só acreditar no contrário. Se aquilo levou a um resultado ruim, então, se eu acreditar no contrário, o resultado também vai ser o contrário. Só que é algo que eu falo para todas as pessoas da MT, é preciso ter paciência, porque para a transformação surgir, é necessário limpar. E quanto mais aceitação, humildade e boa vontade em fazer o trabalho que tem que ser feito, porque vai colocar as cartas na mesa mesmo. Eu já tive casos de pessoas que na primeira MT sofreram catarses, começaram a lembrar de coisa lá da infância ou coisas que elas nutriram e entraram em conflito. Ai, Vinícius, não quero mais isso. Teve uma pessoa que falou assim para mim, nossa, acordava de madrugada pensando nos meus conflitos de infância, pensando... Só que a pessoa não percebeu que a MT está trazendo à tona justamente aquilo para ser mudado. Porque se não julgar para fora, se não vomitar aquilo lá do inconsciente, você não vai ver que está lá. E como é que faz? Você começa a sonhar com aquilo, você começa a sentir aquilo começa a reverberar na sua vida para você ver. Você não quer mudar? Então você precisa ver o que está atrapalhando você de mudar. E ela parou, essa pessoa que eu estou dando
lembrando aqui, tem muitos anos já, ela parou de fazer MT porque ela não aceitou. Ela queria assim que a MT fizesse, mas que não mexesse, sabe? Mas tem que mexer, gente. Pro médico pôr o remedinho, enfaixar o machucado, tem que limpar. E você precisa aceitar o processo. Então, se tá doloroso, seja para essa iniciada ou para vários outros, é porque tá funcionando. Eu falo assim para mim, Vinícius, você tá em parafuso? É porque tá funcionando. Tá em conflito? Logo depois que transferiu a MT, tá funcionando. Esse conflito está aqui para me mostrar algo que eu preciso mudar. E se eu aceitar que eu preciso mudar e começar a trabalhar junto com os Elohim nessa mudança, aí eu vou ver o resultado cada vez mais rápido. Quanto mais eu trabalhar pela mudança, mais rápido acontece. A questão é que os Elohim auxiliam, mas não podem fazer para você, assim como não fazem para mim. É um amigo que está ali, a consciência da MT, é um amigo que está ali te ajudando, te mostrando, te dando força, te dando coragem para mudar. Se você pega tudo isso e vai, é certeiro. É certeiro porque eu tenho N depoimentos de muitas pessoas que passaram por transformações incríveis na vida. E está aqui a primeira pessoa que passa por isso dia após dia. Mas eu sei que todos nós temos necessidade de transformar alguma coisa. E que vai ser normal dentro do tratamento as catarses. Às vezes não vai vir, às vezes vai vir mais leve, às vezes vai vir mais forte, depende do que você está trabalhando. Depende dos níveis, né? Ah, Vinícius, nessa não veio. Ótimo. Aí daqui a pouco vem de novo, porque vai trabalhando por nível. Porque a intenção é transformar você completamente. Porque a sua vida é causada por você. Então se não mudar você, não muda a sua vida. E os Elohim sabem muito bem disso. Paciência, aceitação, humildade, boa vontade, autoconhecimento são indispensáveis para não só MT, tá? Mas para qualquer coisa dar resultado positivo na vida. Fica firme. Você que mandou a pergunta e todo mundo que está passando por esse processo. Se está rodopiando é porque está fazendo efeito. E a intenção dessa energia é só te ajudar a se libertar de tudo aquilo que está te impedindo de viver da melhor forma possível, agora. Gratidão para todos vocês. Se quiserem, inclusive, começar a MT, é só mandar um e-mail para a gente lá no filhosdalva@gmail.com ou no nosso WhatsApp 988891096 e começar o seu tratamento para ontem. Eu tenho certeza que você vai ganhar muito em todos os sentidos com a escolha de se transformar. Um beijo do Teacher e até o nosso próximo